Oi gente, eu sou a Vivian Roncon e esse vídeo aqui é um vídeo rápido para ajudar você que está aqui em dúvida de qual roedor você quer ter, qual roedor ideal para você. Então esse vídeo é para te ajudar a pensar e escolher qual é o melhor, que vai se adaptar melhor na sua rotina, na sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é botar no papel quais os roedores possíveis, quais você encontra na sua cidade ou cidade vizinha, quais você consegue adquirir. Depois que você tiver a lista de tudo que você consegue adquirir, você vai no Google e vai começar a fazer uma pesquisa sobre aqueles animais. E aí você vai ver principalmente o tamanho que o animal fica quando adulto, o tamanho do alojamento que ele precisa ter e se ele vive sozinho ou em grupo. Essa é a primeira coisa que você precisa saber, que é justamente para você saber o espaço que você vai ter que ter em casa dedicado àquele animal. É muito importante você saber, por exemplo, que se você quiser ter rato twister, a gaiola do rato twister é enorme. Ele não vive em terrário, ele não vive em aquário, ele vive em gaiolas grandes. Então a gente tem que ter ali uma ideia de em que local da casa ele vai ficar e quanto de espaço você tem disponível para o seu alojamento. A gente sabe que alguns ocupam menos espaço do que outros. Depende também do tamanho que esse animal vai ter. Lembrando então que hamster e gerbil vivem melhor em terrários e o terrário deles precisa ser grande. Então você tem que ter um espaço onde vai ficar um aquário enorme que tem que ter tampa, porque se ele não tiver tampa, os animais podem fugir ou animais de fora podem entrar e pegar eles. Então não importa se ele pula, se o aquário é alto ou não, tem que ter tampa. Se for gerbil ou hamster, então você vai escolher ali um terrário ou uma caixa organizadora que você consiga, mas é grande. Já se for um rato twister, precisa ser uma gaiola, e a gaiola de rato twister ela é grande, ela tem que ser para rato, para ferret ou para chinchila. Você ainda tem a opção de pegar uma gaiola assim de calopsita e adaptar, mas de qualquer forma são gaiolas grandes, porque o rato twister ele fica bem grande. Alguns chegam a pesar meio quilo quando adultos e eles precisam realmente de espaço, e espaço vertical. O rato twister ele precisa realmente que a gaiola dele tenha andares, redes, cordinha, corrente, para ele escalar, para ele pular, para ele subir. Então são gaiolas grandes e altas, elas precisam ser verticais. Já o hamster e o gerbil, eles precisam mais da parte horizontal, eles precisam de espaço. Você coloca uma ou outra coisa ali para eles subirem, pode colocar um tipo de banquinho dentro do terrário, por exemplo, para que eles tenham ali acesso a uma parte superior e uma parte embaixo para se esconderem, mas eles não precisam ter um monte de degraus, eles não precisam de redes, até porque eles vão comer o tecido. Então você só precisa mesmo pensar no espaço horizontal para eles correrem. Pode colocar uma rodinha, pode colocar toquinha. Eles se divertem muito mais tendo tocas e lugares para subir do que andares, escadinhas e túneis e coisas assim. Então essas coisas a gente usa mais para o rato twister. Com isso, então, a gaiola do rato é muito grande para cima, a do hamster e a do gerbil são terrários grandes, largos, né, que precisam ficar em cima de algum tipo de mesa ou no chão. Já o camundongo, ele pode viver em gaiola ou em terrário, depende do que você quiser. E se você tiver apenas um macho, ele não precisa de muito espaço. Você vai precisar de mais espaço se você tiver uma colônia ali de fêmeas, porque fêmeas sim, você pode ter várias juntas de várias cores. E fica lindo um terrário cheio de camundongas coloridas. E aí você pode fazer um terrário naturalista, com tronco, com pedra. Fica lindo, fica realmente muito lindo. E o camundongo pode usar redinha, ele não rói o tecido. Legal, já viu o espaço que você tem para alojamento? Bacana. Ele vai ficar no seu quarto? Ele vai ficar em algum cômodo onde alguém dorme? Porque aí você tem que pensar no barulho que aquele animal vai fazer. Por exemplo, o gerbil, ele ama roer e cavar. Ele não precisa estar estressado, ele não precisa estar querendo fugir do local, mas ele vai cavar o tempo todo. Então ele vai ficar num canto fazendo a noite toda com as patinhas. Já o rato twister, ele pula de um degrau para o outro, e cada vez que ele pula em um degrau, tem aquele baque dele caindo no degrau. E então as grades vão balançar, tem aquele barulho das grades fazendo chá, tá, 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 tá. E quando eles estão brincando à noite um com o outro, eles brincam de lutinha e eles dão gritinhos. Então o rato twister, ele vai dar um gritinho de vez em quando à noite, principalmente se eles estiverem brincando, se eles estivessem felizes, eles vão brigar e vão brincar e vão gritar e tudo mais. Então tem ali um barulho que é feito. Já o hamster, ele vai passar a noite toda correndo na rodinha, então é sempre bom que a rodinha seja silenciosa. Você tem que pensar nisso quando você comprar a rodinha, antes de colocar pro hamster, já pega uma rodinha silenciosa. E de todos eles, o que faz menos barulho de todos é o camundongo, ele realmente é bem silencioso.
Ele vai usar rodinha se você colocar rodinha para ele, mas ele também não tem peso suficiente para fazer barulho naquela rodinha. Ele é o melhor para ficar assim no quarto. Então, se vai ficar no seu quarto, você tem que ter consciência do barulho ali que aquele bichinho vai causar e do cheiro. Aí a gente entra na questão do cheiro. De todos os roedores, o que tem menos cheiro é o gerbil. O xixi dele ali realmente é o mais tranquilo de todos, principalmente se ele viver na areia de gato, que é a forração adequada. Todos esses animais que eu tô falando aqui podem viver na areia de gato e ela vai deixar o cheiro ali mais contido. O rato twister tem cheiro, gente, não tem como, o animal é grande. Se for macho, tem mais cheiro do que fêmea. Mas deles todos, os piores são os hamsters e os camundongos. O camundongo macho tem um cheiro de xixi muito forte, mas como ele é pequenininho, você conseguindo ele limpar uma vez por semana, não vai ser nada que vai te dar dor de cabeça. O hamster sírio, ele tem um xixi muito forte também. Então, se ele for ficar principalmente no seu quarto, talvez você precise ali fazer mais limpezas para manter sempre o cheiro agradável. Mas deles todos, eu acho que o pior ali em questão de aroma mesmo, de cheiro, é o rato twister por ele ser grande. Então ele faz muito cocô e ele faz muito xixi. E dependendo da alimentação que você der para o animal, isso também acarreta ali no cheiro que as fezes dele também vão ter. Se você quiser dar alimentação natural para o rato twister, se ele tiver que comer legumes e frutas apenas em vez da ração, o cocô dele vai ser mais fedido. Então você precisa pensar no cheiro que ele vai ter. Independente da alimentação que o animal recebe no criador ou na loja, vale a pena você perguntar o que eles estão dando de comida. Mesmo que esteja errado, eu te recomendo comprar um pouco da comida igual a que ele já está comendo e em casa você começa a adaptar ele com a ração correta, porque assim você evita que ele tenha problemas ali de ficar com o cocô mole ou de passar mal, ou de não querer comer. Então vê o que ele tem comido no criador ou na loja, compra um pouco da ração, começa a dar aquilo para ele se adaptar com a mudança de ambiente, e aí você começa ali a dar aos poucos, vai colocando a ração correta, ração extrusada, específica para a espécie dele, uma ração específica para rato twister, para hamster, para gerbil, e aí você vai tirando a raçãozinha que não presta. Então se ele come só mix de semente, compra o mix. Começa a dar ração junto com o mix e aí você vai tirando o mix aos pouquinhos e deixa ele só na ração, tá bom? Isso é fundamental para que ele tenha uma boa vida na sua casa. E depois que você decidiu tudo isso, aí vem na questão ali da interação com o dono. Tem alguns que interagem mais, outros que interagem menos. Obviamente, o rato twister é o que mais interage com o dono porque ele pede para sair da gaiola, ele pede para ficar com você. Então isso, nenhum dos outros faz, tá? Mas todos eles conseguem ficar mansos com você, obviamente. Mas o twister ali, nessa questão de pet, ele é incrível. Não são todos os roedores que aceitam esse contato humano, essa interação com os seres humanos. Então você tem que ver como é que é a personalidade daquela espécie. O rato twister interage super bem, você não tem que fazer nada, ele já vai automaticamente interagir com você. Depois dele tem um hamster sírio que interage bem, você consegue soltar ele na casa, ensinar alguns truques, brincar com ele fora da gaiola, fora do terrário e tudo mais. Depois vem o gerbil, que você até consegue interagir com ele, consegue ensinar truques, mas ele prefere ficar sozinho. O gerbil gosta de ficar no terrário. Então ele é um animal mais para você observar, ele não é para brincar. Ele é para você botar no terrário e observar ali a interação dele com outros gerbis, já que é um animal de colônia, então eles interagem muito entre si e é muito legal observar isso. E deles todos, o que menos interage com o dono é o camundongo, e isso se dá porque ele é pequeno e ele tem uma visão de presa. Ele se sente vulnerável, ele acha que você vai comer ele, então ele tem medo da gente. Por isso, ele é mais difícil para interagir. Mas com jeitinho você consegue também que o camundongo interaja. Então, independente do roedor que você quiser, se você se dedicar, ele vai ficar manso, ele vai interagir com você. A diferença é que o hamster sírio e o twister, eles são aqueles que vão interagir com você sem você ter tanto esforço, sem você ter tanto trabalho. Eles já vão fazer isso mais naturalmente. São aqueles mais sociáveis. Feito isso, você só vai decidir quanto tempo você vai ter por dia para dar de atenção para aquele animal. Porque, por exemplo, camundongo, gerbil, hamster, se você passar o dia todo na rua e voltar para casa só à noite, você vai botar comida para eles e vai dormir e vai estar tudo bem, eles não vão estar nem aí, eles vão estar de boa. Mas se for rato twister, os ratos, eles vão querer você, eles vão querer sua atenção. Então, se você chegar em casa cansado, além de dar comida, você vai ter que dar um pouco de atenção para eles, falar um pouquinho, mexer, ir na gaiola, conversar. Eles sentem falta, eles são carentes, os ratos, eles são muito apegados a gente. Então, se for rato twister, tem que dar um pouco mais de atenção, tá? Você tem que ter um tempinho ali, nem que seja uns 15 minutos por dia, para você sentar na frente da gaiola e conversar e mexer neles, porque eles precisam. Fora tudo isso, para concluir ali a sua escolha do roedor ideal, você tem que ter ideia quanto você vai gastar por mês com a ração e com a forração dele, seja areia de gato, seja aspen, o que você quiser colocar na forração e a ração específica para a raça dele, para a espécie dele. E se você tem condição de ter um alojamento do tamanho que o animal precisa, de comprar a ração que ele precisa, de usar a
forração que ele precisa na gaiola ou no terrário. Então você pode ir atrás do seu animal. Eu espero que você consiga um criador responsável que te venda animais saudáveis, ou então que você consiga alguém que esteja doando. Na OLX sempre tem alguém doando. E não se preocupa se o animal não for muito bem cuidado antes de você pegar, se for um resgate, uma adoção, porque com certeza quando você começar a cuidar dele da forma correta, esse animal vai viver bem. Mas se você estiver comprando, se você estiver pagando, não compre um animal em condições ruins, porque criador tem obrigação de vender animais saudáveis, bem criados, e ele tem a obrigação de se preocupar com os pais também em todo esse processo ali de reprodução. Então não incentive comércio. Se o animal estiver ruim, não pague. Mas se o animal estiver ruinzinho e for uma adoção, não tem problema, você vai estar ajudando o animal. Você pode pegar e com certeza ele vai ficar mansinho com você. Se ele for jovem, ele vai aceitar o manuseio, mas de preferência pegue animais que o próprio criador ali tenha já um manuseio, já mexe com ele, já tem contato com os animais, porque eles já vão vir mais acostumados com a mão. E eu espero que você escolha o seu roedor e que você tenha sucesso na criação dele e seja muito feliz com a companhia que ele vai fazer para você.